Olá, meu nome é Jéssica e esse aqui é o meu canal Na Ponta da Língua. Esse é o terceiro vídeo da série Escrevendo Primeiros Passos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejar uma nova história. Alguns autores deixam de guardar boas ideias simplesmente por não se ater ao fato de escrever suas ideias e guardar elas para o futuro, para poder escrever aquela história em outro momento. Eu, por um exemplo, quando eu tenho uma ideia para uma história, eu monto o esqueleto daquela história e guardo, porque às vezes você não está no momento de escrever naquela história, você já está engajado em outra história, enfim, seja lá qual for o motivo. Quando você tem uma ideia, a minha dica é anota essa ideia, escreve ela, faz um esqueleto do geral, do grosso, do que vai acontecer no geral daquela história, para que você não perca essa ideia, para que essa ideia não seja esquecida e você não perca a oportunidade de escrever uma ótima história. Uma coisa muito importante sobre esse esqueleto e sobre o planejamento para a sua nova história é a pesquisa. Gente, eu vou ser um pouquinho chata quanto a isso. Eu vou me tornar um pouquinho repetitiva, mas eu vou falar de novo. O planejamento, ele é fundamental para a história. E a pesquisa, ela é como se fosse o coração da sua história. Você não pode fazer uma história sem pesquisa, senão você corre o risco de falar um monte de baboseira que não tem nada a ver. Por um exemplo, a minha história, ela trata sobre fantasia. Eu tô falando sobre trolls, fadas, duendes, enfim, criaturas mágicas no geral. Para fazer a minha história, a saga Audax, eu estudei muito sobre essas criaturas mágicas. Eu pesquisei, eu fui na internet, eu li muita coisa sobre isso, para que eu finalmente pudesse montar a história. Eu pesquisei algumas palavras em latim, para que eu pudesse colocar a personagem fazendo as magias em latim, tanto que todos os nomes da saga, eles são em latim. Então, eu tive que pesquisar, eu tive que ir atrás, para não falar um monte de bobeira que não tinha nada a ver. Então, quando você for escrever, vamos supor que você vai escrever sobre uma garota que tem câncer, enfim, não sei. Então, você vai ter que pesquisar sobre a doença, sobre os tipos de câncer, sobre os tratamentos que você tem, sobre os problemas da doença. Se você puder falar com uma pessoa que já teve a doença, ou alguém que já teve uma pessoa na família que já teve a doença, melhor ainda. Gente, vocês têm que pesquisar, porque senão você corre o risco de, de ser discrepante na sua história, de falar besteira, de falar coisa que não tem nada a ver e corre o risco de ter críticas muito duras à sua história. Então, quando você for falar, principalmente se você for falar sobre um assunto que você não conhece, pesquisa. Gente, a gente tem muita informação hoje em dia para deixar de pesquisar sobre uma história e correr o risco de ser criticada por não pesquisar. Acho que não tem problema nenhum você pesquisar. Aliás, eu acho que, nossa, a história fica 1 milhão de vezes melhor se você se dá o trabalho de pesquisar. Então, vai atrás, corre atrás, pesquisa. Eu gosto de pesquisar sobre os nomes dos meus personagens, sobre o significado dos nomes dos meus personagens que estejam inseridos na história, sobre os sobrenomes dos meus personagens. Enfim, você tem que pesquisar. Essa é a dica que eu dou para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, coloca o joinha aqui, não sei, enfim, comenta para que eu possa melhorar meus vídeos, gente. Comenta bastante, se vocês quiserem dar dicas, sugestões, até mesmo se vocês quiserem criticar. Então é isso, um beijo.